Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. E nós estamos mais uma vez aqui nos ligando a Deus, a essa espiritualidade plural, mas Deus que para nós é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, num processo educativo, num processo pedagógico, para a nossa transformação e para a nossa melhoria. E hoje nós vamos receber o Carlos Orfan, novamente, que é coordenador do Sejus, que está com a gente aqui ao longo desses estudos, porque nós vamos falar de um estudo aqui do Livro dos Espíritos, que é um pouco polêmico, no sentido, nós vamos falar na ótica progressista, mas tem muita polêmica em torno dele, que é não separeis o que Deus juntou. Então, bom dia, Orfan, vamos conversar sobre o casamento? Bom dia. Bom dia a todos e a todas, prazer estar aqui novamente, né, cara, com você, com os nossos irmãos, nossas irmãs da comunidade Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. Aliás, nós do Sejus estamos sempre com os companheiros aí, como é que fala? O pessoal vem para cá, vai para o Sejus, vem para o caminho do Espiritismo, e a gente está sempre conversando em vários fóruns aí, né, Carla? Graças a Deus, esse pessoal, esse Sejus foi uma alegria imensa na nossa vida, e o Paz e Bem também, né, porque a gente está criando conexões, e a vida é isso, né, relacionamento, a gente se relaciona com Deus, com a espiritualidade, com o outro, nessa ótica progressista que é muito legal. Ô, Carla, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para o Mauro Lopes, né, agradecer muito a ele pela oportunidade de nós estarmos aqui no canal, né, dialogando sobre espiritualidade de forma geral, e no nosso caso, especificamente falando de espiritismo, né? Queria mandar também um beijo, um abraço ao nosso querido presidente Lula, né? Dizer que nós estamos... Esse programa está sendo gravado, né? Então, nesse momento ainda não foi libertado nosso presidente, mas torcendo para a sua libertação da prisão política, do cárcere político em Curitiba, para que ele esteja o mais rápido conosco, discutindo a boa política nesse país, que a gente possa restabelecer no curto prazo, né, a democracia no Brasil. Ele vai casar, né? E hoje nós vamos falar sobre o casamento. Será que a gente tem que ficar casado para sempre, então? Pois é, então você falou da polêmica que é esse tema, né? Mas é interessante a gente ver isso. Eu vou permitir ler também a passagem aqui, Carlos, que é mais fácil para a gente dialogar depois, né, sobre a indissolubilidade do casamento. Aí a passagem do Evangelho é mais ou menos assim. E chegaram-se a ele os fariseus, sempre os fariseus, né? Tentando, dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles, os fariseus: pois por que mandou Moisés dar o homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Moisés teria dito isso, ou disse isso, né? Aí Jesus respondeu: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, aí também tem um ponto polêmico, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou,
comete adultério também. Está em Mateus, né? Então, essa passagem é polêmica e dá muito pano para manga nas discussões aí das igrejas, né? Mas a primeira ressalva que eu queria fazer, Orfan, é a seguinte: ainda hoje, né, tem mulher aí de ministro achando importante postar a mesa de jantar para o marido e contestando as feministas. Vamos pensar o seguinte, que a mulher, lá na Grécia, ela não podia nem filosofar, porque só quem filosofava era o homem. Na Grécia, você podia dar carta de repúdio, devolvia a mulher. No Brasil, até poucos anos, se a mulher quisesse sair do país, tinha que ir uma anotação no passaporte de que o marido deixava ela sair. Então, vamos olhar tudo isso, né? Nessa ótica de que a mulher é muito ainda, além de oprimida, ela foi muito objetificada, né? Ela era um objeto, né? Como foram os negros, os escravos e tantos outros. Tipo, olha, toma, isso aí a gente troca, vende, devolve, faz qualquer coisa, né? Então, aí eu vou te dar a palavra para a gente conversar sobre esse ponto, se a gente precisa ficar casada a vida inteira. Sobre esse ponto, vale a pena a gente analisar todo o contexto do ensinamento de Jesus, né? Porque aquela história, as falas são registradas, depois as traduções, em que contexto que isso se deu, como é que isso de fato é. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Vale a pena a gente lembrar que Jesus livrou a mulher do apedrejamento, exatamente nessa condição aqui, né? Livrou a mulher do apedrejamento, porque teria sido pega em adultério. E ele adverte os fariseus, né, todos que estavam na turba, querendo apedrejar a mulher, né? Ué, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Até porque os homens podiam, né? Só a mulher que não, né? A mulher não. Então, assim, é preciso analisar, então, o ensinamento. Será que quem tem um comportamento desse em relação à mulher adúltera, naquele caso, diria essa questão aqui, esse outro ponto, ao pé da letra? Será que a afirmação aqui, ao pé da letra, estaria correta? Para uma pessoa, né, um Jesus que, no mesmo instante da vida, ou talvez antes ou depois, não sei exatamente a cronologia dos fatos, mas teria como é que fala? Absolvido a mulher do apedrejamento, livrado a mulher do apedrejamento, não combina as falas. Então aí Kardec vai tentar interpretar isso. Kardec vai dizer que Jesus está se referindo aqui muito mais às questões legítimas de uniões muito mais afetivas, né? Verdadeiras, do ponto de vista da fraternidade, do reconhecimento do homem entre a mulher, de união. Respeito, né? Do respeito, do que a lei civil, né? Que a lei civil quando ele diz, exato. Quando ele diz que o que Deus juntou, que o homem não separe. Ou seja, me parece que ele está dizendo o seguinte, o que Deus juntou, o homem respeita. Então está parecendo que muito vai intervenção ou interferência de fora nessa união do que do próprio os dois ali envolvidos, me parece, né? Então, se Deus uniu, quer dizer, se os laços de amor, de afeto, de respeito, de carinho, o amor verdadeiro, né? Aquela relação no bem, no amor que Jesus diz, né? Então, que ninguém atrapalhe, né? Que ninguém... Me parece que é isso também. Então, o Kardec vai dizer depois da questão das leis dos homens, né? Que aí... E aí depois ele vai até dizer isso. Será que compensa, né? Aqui. Será que compensa você manter duas pessoas juntas com relação completamente deteriorada? Com relação abusiva, ou se a mulher é casada com um homem narcisista, que só pensa nele, que começa a excluir ela dos seus vínculos, dos seus relacionamentos, começa a querer tudo voltado para si, isso não é uma relação, uma união nesse sentido. É uma relação onde existe um abuso, existe uma opressão. Nesse caso, ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a se prejudicar
para ficar num relacionamento. É importante que a gente diga isso, porque existe uma lei de conservação que nós estudamos lá atrás, no Livro dos Espíritos, que nos permite olhar por nós mesmos e conservarmos as nossas condições corporais, psíquicas e espirituais. Então, a mulher que está, muitas vezes, num relacionamento abusivo, ela se sente culpada. E, muitas vezes, por ela se sentir culpada, quando ela ouve uma palestra mais conservadora, ela não tem coragem nem de denunciar aquela situação, porque ela tem vergonha daquilo. Ela tem vergonha de estar passando por aquele sofrimento e a sociedade, muitas vezes, a condena também. Então, é importante a gente dizer que isso não é a lei divina. Pois é. E Kardec vai deixar isso muito claro e dizer que Jesus está se referindo à questão realmente do que a união que Deus proporcionou está se referindo a uma relação positiva, no bem, não deteriorada. Ele não está dizendo aqui das questões humanas, né? Das leis humanas, né? Que ele está falando de outra coisa, né? Então, que o que Deus uniu, o homem não separe, né? Mas uniu numa reunião de afeto verdadeiro. Está falando de relação de conflito. Quero novamente lembrar o posicionamento de Jesus diante da mulher adúltera que ia ser apedrejada pelos fariseus. Quero lembrar essa postura de um homem que viveu há 2000 anos atrás e que enfrentou, né, a cultura e a religião da época, a lei religiosa da época, que se confundia com a jurídica, né, com a lei de fato civil, enfrentou e perdoou a mulher, né? Ele que foi tido à época como o juiz da causa, porque também dizia a lei mosaica que alguém poderia ser chamado a ser o juiz da causa de uma causa que acontecia ali, né, entre as pessoas. Então os fariseus chamaram, né, Jesus para ser o juiz da causa e ele diz aquela famosa frase, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então é preciso compreender isso, porque alguém já disse que nos evangelhos está tudo. Tudo. Depende do que você quer encontrar. Então você vai e traduz do seu jeito, interpreta do seu jeito, né? E aí fica assim. Mas é preciso ter coerência. E para ter coerência, você precisa analisar uma fala diante de um contexto amplo e ver se combina com aquela pessoa, né? Se combina com a fala. Ele vai dizer uma coisa aqui que eu acho muito importante a gente frisar. Ele vai dizer assim, que os prejuízos dessas uniões desaparecerão com o progresso moral que abrirá os olhos dos homens, dos seres humanos, eu não gosto muito de ficar falando homens, para os males e para as faltas. E mesmo os crimes que decorrem dessas uniões, que são muitas vezes com vista em interesses materiais. Porque não vamos esquecer que desde que o mundo é mundo, as pessoas se casam para manter a riqueza, para herança, para não sei o que outro, para tudo, menos com o objetivo mesmo de serem livres, de se amarem, de se respeitarem, de cada um ter a sua singularidade, ainda que forme esse ser coletivo, né? Porque um casal também é um ser coletivo. Então, nesse sentido, é que é importante a gente entender que o divórcio, muitas vezes, é uma lei humana, mas que só vai separar legalmente aquilo que já está separado. Ou que nunca esteve junto. Ou que nunca esteve junto. Na lei de Deus. Porque na lei do amor, do afeto, do respeito, né? Da solidariedade. É isso que Jesus se refere e Kardec faz essa avaliação. Ele vai dizer aqui, cara, deixa eu ler o que está escrito aqui. Ó, eu um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Ele fala de liberdade, separou a liberdade, ou para uma parte ou para as duas, né? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel, não aumenta o número das uniões irregulares, né? Uniões que só estão dando sofrimento às pessoas, né?
Então ele vai falar muito disso, né, cara? Ele fala da lei do divórcio como um avanço, etc. e tal. Então, nesse sentido, mais uma vez, Carla, a doutrina espírita nos põe uma visão bem progressista dos seus postulados, né? E em vários setores, né, do século XIX, naquele momento, com aquela cultura onde a religião ainda falava muito alto, ditava algumas regras, e a doutrina espírita vem dizer coisas novas, coisas revolucionárias para épocas, coisas bastante progressistas, como é a base da doutrina espírita. Imagina o bispo de... Como é que é? O bispo de Barcelona lendo isso, né? Isso aqui está escrito por Kardec lá desde o século XIX, né? Dizendo, não é assim, não. Peraí, tem o divórcio e tal. Jesus não estava falando isso, que é indissolúvel eternamente. Ele está falando outra coisa, né? Imagine Escreve, né? Divórcio não é contrário à lei de Deus, né? Ele escreve isso, pois que apenas reforma o que os homens han feito. E é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, ele diz claramente, se você teve que se casar para manter a sua herança, porque a sua família te obrigou, porque queria que casasse porque tinha muito isso, ainda tem isso acontecendo, né? Por N motivos que são alheios à sua vontade, você pode separar. Ninguém vai te condenar por isso, porque antigamente diziam que condenava, né? Que Deus era contra. Então, havia toda uma construção aí que limitava ainda mais a condição da mulher. Porque, imagina, você casar numa situação, você ter que conviver com um marido que você conhece só no dia do casamento. Ainda acontece isso no mundo, né? Tem algumas culturas que são assim. Deve ser alguma coisa que assusta, pelo menos na minha visão cultural, assusta. Né? É como casar por correspondência, mais ou menos. Então, o Kardec está dizendo, não, olha, pode separar, tá tudo bem, né? Assim, a gente não incentiva, claro que se a união for uma união respeitosa, o ideal é que as pessoas consigam transformar e viver numa comunhão, mas se não der, não tem nada de errado com isso, né? De você sair dessa união. Um erro. Corrigir um erro nunca é, como é que fala? Nunca é impossível, não é impossível, não é proibido você tentar corrigir um erro. Agora, se for um erro, visivelmente um erro, por que não vai corrigir, né? Então, Kardec, nesse sentido, mais uma vez, é bem progressista nesse caso. Como no caso, eu imaginei aqui esse caso enfrentando a igreja, os postulados da época, até hoje tem, né? Mas na época muito forte, presente na vida das pessoas, na cultura. Um outro momento também é relativamente ao abortamento, né, em que a igreja dizia o seguinte, a igreja no século XIX dizia que se tivesse risco de vida, que se salvasse a criança, e não a mãe. Né, priorizava a vida da criança porque a mãe já tinha sido batizada. E a criança ainda não. Então era preciso que ela nascesse, fosse batizada para não morrer sem o pecado que tiraria sem o batismo que retiraria o pecado original, né? Então são os dogmas da Igreja Católica. Aí vem Kardec, no mesmo livro, lá no século XIX, dizendo, olha, não, assim, que vai estar coadunado com a legislação atual. Em risco de vida, prevalece a mãe, né? Tenta se salvar a mãe, que é uma vida já formada, e o embrião, enfim, a criança ainda não é uma vida formada. Em caso de risco, mas hoje a medicina evoluiu tanto que, né, um caso desse A igreja tem tanto progressismo, né? Tanto com o Papa Francisco, a gente teve aqui no canal o Júlio Lancelotti, teve o Padre Ticão, que são pessoas absolutamente progressistas, né? O Padre Ticão, ele faz uso de um tipo de recurso para transformar a água que ele distribui para 400 famílias em comunidade, que é uma Deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias também por um companheiro aqui da igreja progressista, de esquerda e da igreja católica, que diz que é o Padre Ticão, que o Padre Ticão é irmão de uma pessoa, do cara que mora aqui em Bebedouro, dentista. Ah, que legal. O sobrenome do Ticão é Xavier? Eu não sei, só conheci ele como Padre Ticão, que eu vi aqui no Então, diz que ele é irmão do Xavier, que é dentista aqui em Bebedouro, na minha cidade, eu sabia. Ele é irmão dele. Tá super progressista, olhando.
usando óleo de cannabis em tratamentos, tudo documentado no Ministério da Saúde. Então, assim, uma pessoa que está à frente do tempo. Na verdade, não está à frente, ela está vivendo o espírito do seu tempo, né? O resto é que está muito atrasado. Então, a gente vê que hoje em dia essa questão da igreja já mudou muito, né? O próprio Papa Francisco vai sinalizando coisas incríveis. Então, agora nós esperamos que no Espiritismo, essa construção que nós estamos fazendo via Sejus, e existem outras entidades também progressistas, que nós possamos cada vez mais nos abraçarmos, né, Orfã? Para irmos cada vez mais também tendo consistência nesse movimento espírita. Né? Porque falar de espiritismo progressista é falar de um pleonasmo, porque o espiritismo é progressista, mas acontece que no Brasil ele se tornou de uma forma conservadora, chegou só uma parte aqui da história, se tornou de uma forma conservadora, que hoje a gente é obrigado a usar uma coisa que não deveria, né? Porque ele é em si progressista. Bom, eu vou pedir suas considerações finais, aí se você tiver mais alguma coisa desse capítulo, hoje talvez seja um programa um pouquinho mais curto. Não, enfim, eu disse, né, que eu avaliei aqui com você, que eu disse que esse programa seria curto, porque o texto é curto, né, aqui das nossas avaliações. Eu só estava procurando aqui o sobrenome do padre Ticão, para ver se eu achava, né, que eu não conferi, mas um amigo falou que é irmão do Xavier, dentista aqui na cidade. Um bom dentista, né, por sinal. Já veterano, já. Então, um beijo para o Xavier, um beijo para o padre Ticão. Eu não achei o sobrenome do padre Ticão, mas deve ser, segundo meu amigo, é irmão dele. Enfim, Carla, eu acho que é isso. A gente abordou todo esse tema. Deixar claro que essa questão aí, que o Espiritismo, essa interpretação que o Espiritismo tem dessa passagem do Evangelho, né? E que, obviamente, não há que se criar uma algema, né, para juntar pessoas que não se dão, né, que não se combinam. Porque as pessoas às vezes falam, mas será que não é um casamento também com relações espirituais? Será que não é um compromisso espiritual? Olha, pode até ser, mas um compromisso que você não está resolvendo. Às vezes, às vezes pode ser um planejamento reencarnatório, que existiu aí uma aproximação e que vocês, dois espíritos, teriam que resolver problemas de outras vidas, de outras encarnações? Pode ser. Não dá para dizer se é ou não, mas pode ser, né? Agora, o fato concreto é que você não está conseguindo, nem você, nem ele, ou nem ela. Para não piorar a situação. Vocês estão brigando todos os dias. Então, faz o seguinte, para. Porque tem efetivamente crimes que acontecem, como né, da Lei Maria da Penha, e agora tem questões que são ofensas morais gravíssimas, que também são como crimes. Então, assim, se é para ficar numa guerra, então que cada um vá para o seu lado. E outra coisa, também as mulheres, tem muita gente que vem na existência para passar a existência sozinha. Então, também a mulher não tem que ter essa opressão de tem que casar, porque estou sozinha. Porque nós, mulheres, sentimos isso em determinado momento na sociedade, que existe uma cobrança, né? Você já casou? Você já tem filho? Não, você pode ficar muito bem sozinha durante uma existência, ou quantas forem necessárias, e fazer outro tipo de progresso. Então, que não tenha também essa cobrança, porque é muito comum colocarem assim, porque o casamento, no movimento espírita, porque o casamento é para a evolução, é para o progresso, ele é necessário. Ok, está lá no livro dos Espíritos, mas também não quer dizer, se você passou a vida, a existência, né, sozinha, não quer dizer que você não vai progredir. Né? Verdade. Então, Carla, é isso, eu acho que a gente abordou toda essa questão, né? Ficou muito claro o posicionamento da doutrina espírita, e nós não temos nada de conservador, e mais essa passagem, que a doutrina espírita é bastante progressista. E quem tiver alguma dúvida, lê Kardec aqui, para deixar claro que nós não estamos falando, né, Carla? Não somos nós que estamos, Kardec está afirmando isso aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, né?
E vocês são bem-vindos nas redes sociais do Sejus, né? Nós temos fora os comentários que vocês deixam aqui no Paz e Bem, que a gente procura acolher, responder na medida do possível. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, onde também vocês podem interagir conosco. E convidamos a todos para o grupo de WhatsApp, onde nós fazemos outros estudos fora aqui do canal. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like, que isso ajuda a divulgar o programa. Se puder, faça uma doação solidária. E mais uma vez, obrigada, Orfan, por estar aqui conosco. Obrigado a você. Uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo grande para essa comunidade. Nós estaremos, ou eu, ou o Orfan, ou alguém do Sejus, no bate-papo ao vivo com vocês nesse programa, tá bom? Um beijo grande. Tchau, obrigada.